Estamos de volta com o deputado Raimundo Gomes de Mato e agora vamos falar sobre eleições de 2016. Deputado, nós sabemos que o senhor faz parte de um dos maiores grupos, se não o maior grupo político de Maracanaú, né? Onde engloba aí o empresário André Esquinazzi, o presidente da Câmara Carlos Alberto e muitos outros. Então, diante dessa questão, se existe já algum planejamento, algum projeto desse grupo, do seu partido em relação a 2016, em relação à questão de candidatura, de eleições de 2016? O grupo tem um projeto já em relação a, por exemplo, a candidatura majoritária, como o senhor vê essa questão? O próprio André e o Raimundo, como é que vocês estão planejando 2016? Porque a gente sabe que a eleições, ela não para, é constante, né? Assim como o trabalho. Sem sombra de dúvida, as eleições de 2016, ninguém ainda dialogou a esse respeito, mas o fato é que passa também para 2014, essas eleições que se aproximam. Mas Maracanaú tem uma certa tranquilidade política, diferentemente, às vezes, quando a gente percorre outros municípios. Você vê as lideranças maiores de Maracanaú sempre foram bastante conscientes da sua corresponsabilidade política e administrativa. Eu me recordo muito bem que naquela época, quando estava perto, um ano antes de terminar o mandato do prefeito Alberto Pessoa, gerou toda uma insatisfação, uma movimentação. O Roberto vai apoiar quem? Não, o Roberto não apoia o firme. O Roberto vai botar fulano, tal, não sei o quê. Até o meu próprio nome, que eu sou eleitor de Maracanaú, o telespectador que não pensa mais novo em Maracanaú, eu administrei Maracanaú. Quando eu fui vice-prefeito de Maranguape, Maracanaú era Maranguape. Então eu tive a oportunidade de não só administrar Maracanaú como distrito naquela época, como também prestei muitos serviços médicos ali na Rua Manuel Pereira. Eu tinha um consultóriozinho ali na Rua Manuel Pereira e tinha um consultóriozinho também lá na Pajuçara. Então 2 vezes por semana eu ia consultar ali na Rua Manuel Pereira, em Maracanaú, e ia consultar também lá na Pajuçara. E tive esse vínculo e meu título de eleitor, hoje eu sou eleitor de Maracanaú. E também, na época, até surgiu, se o Roberto não apoiar o firmo, o André pode ser o candidato, o Raimundo pode ser o candidato e tal, mas Maracanaú sempre teve a sua responsabilidade política. E o prefeito Alberto Pessoa conduziu todo esse processo político, que é muito mais do que um processo político, é um processo administrativo, é um planejamento que cidade nós queremos, é um planejamento para nós botarmos os meninos na escola, é um planejamento para nós termos escola de tempo integral, é um planejamento para as escolas terem uns índices de avaliação positivo, é um planejamento para a gente ter os 40 PSF funcionando, os agentes comunitários de saúde, a área da assistência social, a área da geração de emprego e renda. Então, muito mais do que nome, é um projeto para Maracanaú. E isso, desde a época do ex-prefeito Alberto Pessoa, tem esse planejamento montado para se ter essa sequência. Você vê que Maracanaú avançou muito. A questão da mobilidade urbana, que é uma grande crítica em todo canto hoje. Aqui mesmo em Fortaleza, antigamente a gente marcava 2 reuniões pela manhã ou 3 reuniões pela manhã, hoje se marca uma por causa do trânsito. Você vê aquele acesso que foi construído na Avenida Carlos Gereissati, aquele acesso de Maracanaú, a questão do Instituto Federal de Educação, as estruturas na área social, as estruturas na área do esporte a partir do projeto do estádio. Então tudo isso é um projeto para Maracanaú. É claro que depois vamos ver o seguinte, quem será o melhor nome para levar esse projeto à frente? E naquela época, o melhor nome realmente, por conhecer toda aquela região, Pajuçara, Siqueira, Mucunã, Olho d'Água, Santo Antônio de Itaguari, toda aquela região, o firmo se apresentava como um nome que podia dar sequência a esse projeto. Constitucionalmente, o firmo tem direito à reeleição. Ele tem um projeto também, além desse projeto arquitetado anteriormente para dar sequência ao projeto do ex-prefeito Alberto Pessoa, o próprio firmo está fazendo vários outros projetos que ele tem a prerrogativa de ir para a reeleição. Então existe toda essa conscientização nossa que time que está ganhando não se mexe. Não se mexe.
certo? A não ser que você queira perder, né? Às vezes ocorre isso. A substituição errada, né? Substituição errada, né? A teimosia, não, eu vou botar fulano, tal, não sei o que, fica perdendo. Né? Então existe essa corresponsabilidade. Nós, políticos, o André é uma pessoa que tem uma grande aceitação, tem um grande conhecimento, né? É uma pessoa que tem grandes influências também, não é só no Ceará, certo? O André lá, por causa devido às atividades profissionais dele, tem grande conhecimento lá nos ministérios, lá em Brasília. Aqui por lá eu me encontro com o André lá em Brasília nas reuniões da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional de Transporte, né? É uma pessoa, o André Sinassi tem toda essa habilidade, tem aquele jeitão dele também, que é agradável para todo mundo, né? Isso é importante também, que às vezes você pode até ter um perfil de ser um bom gestor, mas não é simpático com a população. Certo? Então o que nós achamos é que 2016 vai ser bastante tranquilo. Por quê? Porque a responsabilidade que está tendo, né, o prefeito Firmo, a coordenação que está tendo na Câmara Municipal através do Carlos Alberto, né, vai fazendo com que também as duas casas dialoguem. É claro que a Câmara Municipal tem sua independência, né? A presidência do Carlos Alberto na Câmara Municipal tem a corresponsabilidade de dar suporte ao desenvolvimento do município. E a corresponsabilidade do presidente Carlos Alberto na Câmara faz com que também os demais vereadores, né, compreendam que a gente precisa ter a tranquilidade administrativa para poder levar os projetos à frente. Porque tudo que a gente consegue em Brasília precisa, muitas vezes, passar pela Câmara Municipal. Você vai fazer uma escola, você vai arranjar recurso para o hospital, precisa votar o orçamento, precisa ter o dinheiro da contrapartida. Esse dinheiro que vem de Brasília, mesmo às vezes sendo dinheiro do próprio município, o município ainda tem que botar 10% de contrapartida, 15% de contrapartida. Hoje, tudo que vai ser feito, precisa o município mostrar que é dono do terreno, se vai abrir uma estrada, se vai fazer uma creche, se vai fazer uma unidade de saúde. Então, existem todos esses projetos que eu creio que para 2016, politicamente, né, não vai ter dificuldade. E nós não vamos ter uma chance, né, de ter um maranguapense, um maracanauense, né, num canto na história do país, governador do Ceará. Então, melhor ainda. Quer dizer, para que está com confusão agora, né? Certo? Eu digo assim, Roberto Pessoa de Maranguape, por quê? Porque o Roberto Pessoa de Maranguape, na época do pai dele, ali na Taquara, na Mucunã, é uma pessoa que tem também um grande trânsito, não é só em Maranguape, na região metropolitana, e segundo ele, como governador... Né, na verdade, Maracanã e Maranguape tem uma história de co-irmãs, né? Com certeza. Aí tem essa chance de ter o governador, melhor ainda. Com certeza. E aí, diante desse quadro, eu gostaria que o senhor fizesse... nós estamos aí com 1 ano e 5 meses de mandato de Firmo Camussa, e o senhor, a gente sabe que o senhor é próximo demais de Maracanaú, quem acompanha o seu trabalho sabe que o senhor está sempre com a gente lá. E aí eu queria que o senhor, qual seria a avaliação que o senhor faz desses 17 meses aí de mandato do Firmo Camussa? Como eu frisei, né, o projeto de desenvolvimento do município, em todas as áreas, né? A gente tem também, que é claro que além do gestor, tem que ter uma retaguarda, né? A retaguarda a partir do gabinete, né? Com a equipe ali do Alain, com a equipe ali do Ito, com a equipe que dá suporte ao gabinete. E também aquelas secretarias-chaves, né? O João José, quer dizer, todos os secretários, o professor Marcelo na educação, todos os secretários, a saúde, a assistência social, a área do desenvolvimento industrial, econômico. Então, é uma equipe. E a gente observa que essa equipe é sintonizada. Por quê? Porque a dificuldade de você ser gestor é você montar uma equipe. Eu fui prefeito de Maranguape, naquela época montamos uma equipe para poder ouvir a população e desenvolver as atividades. Eu sempre participo de sábado, né, daqueles eventos que o prefeito realiza nas comunidades, aquelas ações sociais, né, que levam os serviços da prefeitura na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área do esporte, né, descentralizando a prefeitura aos sábados, e ali ele tem a oportunidade de mais perto estar com a população, de ouvir
as reivindicações da população. Nem todo prefeito tem coragem de fazer isso, né? De sempre fazer com que haja, né, a descentralização do serviço, porque vai ser mais cobrado. Eu vejo ali, naquelas reuniões, a população chega e o prefeito está precisando melhorar isso daqui, prefeito, muito obrigado aqui pelo o nível de educação que está tendo, a escola está funcionando direitinho, prefeito, nós precisamos. Então nem todo prefeito tem essa capacidade e tem essa, acima de tudo, honestidade de ficar frente a frente ao seu povo, essa coragem, né? Exatamente, para poder interagir. Então eu faço uma avaliação bastante positiva. É como eu citei anteriormente, na próxima semana, né, 4 mil prefeitos vão estar na Brasília. Por quê? Porque o dinheiro que é para voltar para os municípios, né, a presidente Dilma, quando diminui os impostos lá para as montadoras de carro em São Paulo, ela está tirando 25% do dinheiro que era para ir para a prefeitura e não manda o dinheiro de volta. Ela não tem esse direito, porque na Constituição esse imposto, né, da produção de carro, que é chamado IPI, 25% obrigatoriamente tem que voltar para os municípios. Ela dá a isenção do imposto para as montadoras de carro, num dado dela, dá os 25% do município. Assim é muito bom fazer cortesia com chapéu alheio. Então, mas mesmo assim, mesmo com essa diminuição desses recursos, a gente observa que a equipe do prefeito Firmo vem fazendo com que haja esse dinamismo, né? Recebendo prêmios de várias instituições, recebendo prêmios, várias escolas são bem avaliadas no Brasil, recebendo os prêmios, inclusive o hospital vai receber um prêmio agora lá em Brasília, né? Recebendo prêmio na área da saúde, na área dos programas de assistência social, assim como também até aquelas comunidades de dentro de determinados programas, né, que é a comunidade indígena, né, lá do Pitaguari, que é exatamente o nome da nossa TV. O primeiro centro de referência de assistência social em comunidade indígena foi uma emenda no orçamento nossa, né, que foi construída lá no Santo Antônio de Pitaguari, justamente para trabalhar toda essa área social da comunidade indígena. Então a minha avaliação é bastante positiva. Por quê? Porque a gente vai, né, a Maracanaú e você vê que existe um calendário de toda quinta-feira, é uma entrega de uma obra. Maracanaú fazendo mais. Maracanaú fazendo mais, toda quinta-feira. Quem é o prefeito que toda quinta-feira tem ações para desenvolver, para mostrar à comunidade? Eu conheço pouquíssimo, né? Eu vejo o Maracanaú e o Maranguape, que faz sempre também um sábado, mas a gente tem que, né, ficar bastante feliz em nós termos um prefeito com a capacidade de gestão que tem o prefeito Firmo. Bem, deputado, nós vamos fazer agora uma rápida pausa e voltaremos com o nosso bloco final. Muito bem, estamos de volta para o nosso bloco final com o deputado Raimundo Gomes de Mato. E agora vamos retomar de onde paramos no início. Eleições nacional. Deputado, a candidatura do senador Aécio Neves à presidência da República, nós sabemos que o DEM e o PPS, até o senhor já comentou anteriormente na questão estadual, nós gostaríamos de saber que eles votariam em Aécio ou acompanhariam o Cid com Dilma aqui no Ceará? O DEM aqui estadual. O senador Agripino, que é o presidente nacional do DEM, tem dito que precisa dialogar com os diretórios estaduais. A princípio, ele afirmava que a nível nacional, os diretórios estaduais iriam ter que acompanhar a decisão nacional que é apoiar o Aécio Neves. Entretanto, em alguns estados, eles iriam liberar, né, no caso aqui do Ceará. Então, eu creio que o Moroni estaria liberado para apoiar o governador que ele tiver mais proximidade. E existe isso, né, nesse diálogo. Agora em maio para junho, em junho, na convenção é que fica determinado, né? Até o momento está tendo diálogo. Então hoje o DEM, a nível de Ceará, que é representado pelo Moroni, ele teria que acompanhar a nível nacional o Aécio e a nível estadual ainda estaria livre. A mesma coisa com Solidariedade, que é um partido novo.
A nível nacional é Aécio e a nível estadual ainda estaria liberado. Mas isso nós vamos ter que aguardar essas definições durante nesse mês de maio, porque as convenções em junho, né, é que vão oficializar as candidaturas e o posicionamento de cada partido em cada estado. Mas a nível nacional hoje, o senador Aécio tem o PPS, né, a mesma coisa acontece com o PPS aqui no Ceará. E o PPS aqui no Ceará é coordenado pelo Alexandre Pereira. E o Alexandre Pereira é secretário do CID. Mas a nível nacional, o deputado Roberto Freire, que é o presidente do PPS, o deputado Roberto Freire tem me dito insistentemente: eu não vou acatar a decisão e o desejo do PPS no Ceará em ficar com os Ferreira Gomes. Por quê? Porque a população não está mais querendo a permanência dos Ferreira Gomes no governo. Isso o deputado Roberto Freire me disse há poucos dias. Então é um outro partido que poderá migrar, né, para o apoio ao Roberto, ao próprio Eunício, mas o fato é que esse cenário durante esse mês é que todos esses partidos vão definir as suas posições, a fim de nós termos, né, as chamadas coligações. E nesse caso, por exemplo, com relação ao DEM e ao PPS, se não for fechado a questão aqui no estado, enfraqueceria esse provável bloco do Roberto Pessoa com o senador. Essa dobradinha, o senador Teixeira sai de Roberto Pessoa, né? É, sem sombra de dúvida. E o Roberto, a gente conversou com ele anteriormente, e ele já sinalizou que, com relação ao PR, o partido dele, ele estaria aqui, até pela posição que ele adotou desde a eleição passada, onde o candidato foi o senador Lúcio Alcântara, o ex-senador Lúcio Alcântara, e ele já adotou uma posição clara de oposição ao governo Cid. Então ele aqui, o PR já o liberou. Então esse diálogo que vai aprofundar agora em maio é importante. Eu vejo assim, a nível nacional hoje o PR apoia o presidente Dilma. Quer dizer, o diálogo do Aécio com o Roberto, né, o senador está indo para o palanque, fatalmente esse diálogo a nível nacional vai ter que ter entrado no acordo. O fato é que, vamos supor, lá na Bahia, o PMDB, que é do Gedel, né, ex-senador, ex-governador Gedel, ele não está mais apoiando a Dilma, está apoiando o Aécio. Então, a Nacional autorizou na Bahia ele ir para o palanque, né, sem ser da Dilma. A mesma coisa pode acontecer aqui com o PR. Né? O PR, a nível nacional, pode liberar o deputado Roberto Pessoa, pode liberar o PR, né, de fortalecer o palanque do senador Tasso junto com o senador Aécio. Então, essas composições durante esses meses vão acontecer. Mas o fato é que o cenário nacional, né, tem um certo peso também no cenário estadual. E a defesa minha que eu faço de ter várias candidaturas a governo é porque fortalece um segundo turno, né? Garante um segundo turno. Então, se a princípio nós tivermos 5 candidaturas ao governo do Estado, né, um segundo turno praticamente está consolidado. Aí sim, no segundo turno, o quadro já é mais diferente. E nessa questão, por exemplo, segundo o próprio Roberto, essa questão para o PR no Ceará já estaria resolvida, definida. E aí a questão e pelo que o senhor colocou na resposta anterior, me parece que ainda existe uma indefinição a questão do DEM e do PPS aqui no Estado, o que enfraqueceria esse segmento. Por exemplo, a Nicole é do PSB, né, automaticamente lança candidato. A Nicole é do Ato Campos, a nível nacional. Certo? O PSB é do Ato Campos, ex-governador de Pernambuco. Então é importante ela ter candidatura, Por quê? Porque fatalmente vai ter um percentual de votos que tira do governador Cid, com certeza. E existem outros partidos que, mesmo se coligando a nível nacional, poderá se coligar aqui. No caso do PMN, quer dizer, existem vários partidos menores que ainda não estão fechados ainda com o Ferreira Gomes e a nível nacional já estão liberados. Esses partidos menores estão liberados para poder fazer essa composição aqui a nível, inclusive,
com o ex-prefeito Alberto Pessoa. Quer dizer, então esse cenário, né, vai começar a se definir dentro desses próximos dias para poder se ter maior tempo de rádio, maior tempo de televisão, vai se ter maior número de pré-candidatos também nessas coligações. Mas o fato é que esse cenário do estado do Ceará está aprofundando. E é claro também o seguinte, esse diálogo do Roberto Pessoa com o senador Aécio e vice-versa, né, junto com o senador Tasso, eu acho que caminha fatalmente para nós termos a candidatura do Tasso ao Senado, a candidatura do deputado ex-prefeito Alberto Pessoa ao governo do estado. Então. Ok. Deputado, CPI e Petrobras. O PSDB, como não poderia deixar de ser diferente, após a eleição e reeleição do presidente Lula e agora a eleição da Dilma, se caracteriza como oposição ao governo. Isso é natural para um partido que deixa de ganhar as eleições. Então, dessa questão, saiu muito na mídia e o PSDB é um dos defensores assíduos da CPI da Petrobras, foi uma das forças fundamentais que possibilitou isso. Em contrapartida, nós temos problemas, por exemplo, não diria na mesma linha, no mesmo monte, mas também problemas em relação a São Paulo, que o governo é do PSDB, na questão do metrô. Então, na visão que a gente vê, as CPIs, geralmente, a gente só vê falar muito em CPI quando chega no período de uma pré-campanha. Então, percebe-se, algumas pessoas mais críticas dizem que não existe na verdade, uma vinculação. Não existe, na verdade, assim, um desejo de apurar aquilo que se denuncia. Mas, na verdade, é uma forma de se constituir uma bandeira de eleição. Tanto que, por exemplo, o PT está no governo e tenta dificultar a viabilização da CPI da Petrobras. O PSDB em São Paulo faz o mesmo. Na época, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique, tem notícia de várias CPIs que foram arquivadas, que eram pedidas pela oposição, entre eles o PT. Então, como é que o senhor avalia essa questão dessa CPI? Seria, na verdade, um instrumento legítimo, seria implantada realmente para apurar e chegar a alguma conclusão em relação a denúncias, ou o fato de ser usada próximo das eleições seria uma bandeira política por falta de proposta, digamos assim? O telespectador tem que ficar ciente, né, que o instrumento, uma comissão parlamentar de inquérito, é uma prerrogativa do parlamento, né, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. E, diferentemente de outras CPIs, essa CPI da Petrobras são fatos concretos. Nós não podemos jamais virar a página sem esclarecer. Tanto é que, quando foi feito o apoiamento para a CPI, não foi só o PSDB, não foi só o DEM, até porque nós não temos número suficiente de parlamentares para fazer uma CPI. No momento em que o PMDB apoiou, o PDT apoiou, outros partidos apoiaram, não pode culpabilizar só o PSDB de que é uma CPI eleitoreira. Porque se o PMDB apoiou, o vice-presidente da República é do PMDB. 6 ministérios. E 6 ministérios, certo? Então o PSDB não tem, deixar bem claro, o PSDB não tem número suficiente de deputados. Dos 513 deputados, nós temos 56. Dos 81 senadores, nós temos 8 só. Então o PSDB não tem número suficiente de senador e deputado para fazer a CPI. Então, como é que surgiu essa CPI? Surgiu por fatos concretos, que a imprensa noticiou, que a imprensa comprovou, que a imprensa entregou fitas à Polícia Federal e a Polícia Federal, né, na sua corresponsabilidade, publicizou. Aí seria muito ruim para os deputados, senadores e senadoras, ficar de braço cruzado. Qualquer pesquisa hoje, a classe mais acreditada é a classe política. Se você fizer uma pesquisa, avaliar como é que a população vê, vamos supor, o Corpo de Bombeiro, a polícia, os outros segmentos da sociedade, quando bota lá político, aí está lá, 90% quer ver o cão, não quer ver o político. Eu só preciso ser bem franco, porque às vezes pessoas chegam para mim, deputado Raimundo, doutor Raimundo, volta para a sua medicina, está fazendo falta lá no consultório,
deixa esse negócio político, que acaba safado, não sei o quê. Mas se aqueles que se consideram, aqueles que têm a missão de tentar passar o Brasil ali, não se colocar à discussão, vai ter um bocado de cuecão como candidato, vai ter um bocado de cuecão como deputado, vai ter um bocado de mensalão lá, tirando o nosso dinheiro. Então, por isso que hoje o Brasil é o terceiro país onde tem mais impostos. Por isso que o custo de vida é todo dia mais caro. Para poder manter essa estrutura pesada, né, desculpe o termo, da roubalheira, o que não pode ficar acontecendo. Então a CPI não foi o PSDB. O PSDB, é claro que propôs, mas os outros partidos, que são amiguinhos lá da presidente Dilma, que tem ministério da presidente Dilma, viram que não podia ficar, né, com a cara fechada com uma coisa, com um escândalo desse. Como é que uma presidente da República assina a compra de uma empresa de petróleo e depois diz que não sabe o que foi que assinou? Pelo amor de Deus. Eu acho que qualquer contratozinho, você vai comprar uma camisa, vai parcelar, você vai fazer um contratozinho para comprar uma moto, você olha lá quanto é a prestação, quanto é, quer que eu vou pagar por mês, quanto é que eu não vou. Agora, pegar bilhões de reais nossos para comprar uma empresa falida da Petrobras, e dizer depois que, eu não sabia, não sei o quê, pelo amor de Deus. Então essa pessoa não pode ser presidente da República, não deve ser presidente da República, está enganando a população. Então a CPI é um fato concreto. A manobra, depois, quando eles viram, né, que, vixe Maria, vai dar problema, o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan, que é do PMDB, enrolou por ali para não implantar a CPI, aí foi bater no Supremo. Aí o Supremo disse o quê? Tem que estar lá. Quer dizer, prezou o Supremo, quer dizer, isso é ruim para o Parlamento. O próprio Parlamento podia ter estado, para que perguntar ao Supremo? Uma coisa que está no regimento, tem lá as assinaturas de todo mundo, ninguém tirou a assinatura, né? O fato é que nessa última quarta-feira ele instalou a CPI, a gente precisa, né, efetivamente ver os nomes. É claro também que nessa CPI o governo tem muito mais nomes, né, para compor a CPI do que a gente. Aí fica, a CPI do metrô de São Paulo. É importante fazer, A CPI lá de Pernambuco, da refinaria de Pernambuco. É importante fazer, Inclusive o próprio senador Aécio Neves disse o seguinte, faça uma CPI do metrô que eu assino. Agora, eles estão usando de pegar a CPI da Petrobras, botar esses outros assuntos dentro, fazer um juntar só para dar pizza. O governo, dos 513 deputados, tem 400 deputados. Na hora que quiser fazer uma CPI, faz na mesma hora. Por que eles não fazem uma CPI específica do metrô? De São Paulo. Por que eles não fazem uma CPI específica lá do Porto Suape, da refinaria? Né? Quer dizer, porque ele quer bagunçar a CPI da Petrobras, quer descaracterizar a CPI da Petrobras. Dos 81 senadores, o governo tem quase 60. Então, na hora que o governo quiser fazer uma CPI, ele faz. É só pedir os senadores lá para assinar. Na hora que o governo quiser fazer uma CPI na Câmara, os deputados assinam, porque tem 400 deputados de apoio. Então, isso eles estão jogando, né? Incluir a CPI a questão da averiguação lá do metrô, a averiguação lá de Pernambuco, para quê? Para prejudicar o governador Eduardo, para tentar prejudicar o governador Eduardo e para tentar atrapalhar São Paulo, que nunca eles ganharam em São Paulo. O PT nunca ganhou em São Paulo. Agora, é triste a gente ver um presidente da República dizer que o Supremo Tribunal Federal julgou o caso do mensalão, foi 80% de julgamento político. Não foi. E é triste o presidente da República lá no exterior dizer que não conhecia Zé Disseu. Não, eles não são meus amigos, não. Essas pessoas não faziam parte do governo. Ora, se o Zé Disseu era o chefe do gabinete dele, era o chefe da Casa Civil, quer dizer, será que... Aí disseram que o Lula, não, o Lula está com labirintite. Ele não está com labirintite, não. Ele está com mal de Alzheimer. Quer dizer, que ele não conhece mais ninguém. Quer dizer, ele dizendo que essas pessoas não faziam parte, esse do mensalão não fazia parte do governo. Quer dizer, é absurdo. Então, a questão da CPI é importante fazer, se tem fatos concretos lá de São Paulo, vamos fazer de São Paulo.
Se tem fatos concretos lá em Pernambuco, vamos fazer em Pernambuco. Agora, por que não fazer uma CPI específica? Fazer essa confusão de misturar para poder diminuir, né, a pressão em cima da CPI da Petrobras. Quer dizer, deixar esse assunto para depois das eleições. Deputado, o senhor tocou em dois pontos aí que me puxou aqui outra questão. Eu já tinha lhe colocado, assim, a questão da CPI, essa questão de Pasadena é de, se não me engano, 6, 7 anos atrás. Então, a primeira pergunta que eu lhe faria é por que depois de quase uma década, só agora vem à tona e vem com essa questão da CPI? E a outra, quando o senhor colocou aqui a questão do mensalão, do que o ex-presidente Lula afirmou no exterior, inclusive eu vi isso aí, sobre os 80% político e os 20% jurídico, né? Então, assim, a minha pergunta seria em relação a esse aspecto, por que houve um diferenciamento no tratamento, por exemplo, da questão do mensalão petista lá e do mensalão do PSDB de Minas, né? Já que, por exemplo, inclusive os agentes operadores, embora o fluxo fosse menor, mas os agentes operadores eram os mesmos, né? Os idealizadores e os agentes operadores, inclusive, salvo engano, Marcos Valério, inclusive, né? Exatamente. Vamos aqui, a questão de Pasadena. Veio à tona somente agora, por quê? Porque todo esse assunto estava na Polícia Federal. E a Polícia Federal concluiu, durante todos esses anos, essas investigações. Como é que esse assunto chegou na Polícia Federal? Para mim, eu não tenho um certo conhecimento. Eu não posso afirmar aqui como é que a Polícia Federal chegou a esse fato. Agora, é como você bem frisou, já há mais de 5 anos, esse assunto já vinha, esse contrato foi executado. Então, alguém apresentou documentos para a Polícia Federal e na corresponsabilidade e na missão que a Polícia Federal tem de apurar os fatos, né, ela não ia pegar aqui e soltar numa hora. Certo? Então ela passou vários anos ouvindo um, ouvindo outro, questão dos doleiros, questão de não sei o quê, onde foi que foi esse dinheiro, onde é que não foi, não sei o quê, para chegar a essa conclusão. Quando a Polícia Federal concluiu que começou a prender as pessoas, foi que a imprensa começou a publicizar e o parlamento tomou conhecimento. Durante esse período todinho, o parlamento, deputados, senadores, né, não tinham tomado conhecimento oficialmente. Então estourou agora, não é porque é da eleição, não sei o quê, porque foi esse período todinho que a Polícia Federal teve na sua responsabilidade concreta, né, de avaliar, de analisar os fatos, de avaliar os documentos. E você bem falou da questão do mensalão. Esse cidadão, Marcos Valério, né, na época que o governador Azeredo de Minas Gerais, né, ele era governador do PSDB e fazia uma parte de publicidade lá, né? E a informação que se tem é que esse Marcos Valério fez um esquema, né, na época o Azeredo era governador, né, para eleger, né, algumas pessoas. E a partir daí, depois desse período do Azeredo, ele passou a integrar o sistema Lula a nível nacional e ampliou, né, esses esquemas. Tanto é que o ex-governador Azeredo cumpriu todo o seu mandato, foi detectado efetivamente que ele foi o idealizador, mas não teve nenhum integrante do PSDB caçado, processado, preso com esse chamado mensalão tucano. Quer dizer, apesar dele no início ter feito parte do governo do Azeredo, né, não foi detectado oficialmente, nem o próprio Azeredo, nem os integrantes do governo Azeredo, né, em processos julgados. O processo do Azeredo, né, ainda continua na justiça. Por quê? Porque até o momento não se comprovou que ele não recebeu um centavo desse dinheiro que foi arrecadado por esse Marcos Valério na época que ele era servidor, na época que ele prestava serviço ao governo do PSDB em Minas Gerais. Diferentemente, quando ele passou a prestar serviço para o Zé Disseu, né, que foi comprovado toda essa movimentação de recurso, né, indevido no tocante aos apoios políticos. Então, por isso que há uma certa diferença bastante significativa. Apesar, a gente não pode deixar de reconhecer que
ele foi foi o idealizador de toda essa maracutaia, pode-se dizer assim, numa linguagem mais simples, né? Essa maracutaia de pegar dinheiro público, né, para tentar financiar pessoas que necessitariam, na amizade dele, para se eleger. Nada compra de apoio, né? Exatamente. Então, pelo que eu entendi do que o senhor colocou, o mensalão nasceu como um mensalinho para o Azeredo, que transplantou para o governo federal. Aloprou no governo. Certo. Muito bem, deputado, antes de encerrarmos, eu gostaria de saber do senhor, assim, qual a avaliação que o senhor faz numa eventual eleição do senador Aécio Neves à presidência da República, porque sabe que aqui no Nordeste o lulismo é muito forte. Então, existem várias boatos e até criados, eu não sei se muitas vezes até de má fé mesmo, de que um governo que não ligaria para o Nordeste. Então, quais seriam os projetos do governador Aécio Neves e do PSDB para o Nordeste? O senhor acha que mudaria alguma coisa na política viabilizada, se essa mudança... Como é que o senhor vê essa questão? Eu me sinto muito tranquilo nesse aspecto do senador Aécio. Eu fui companheiro do Aécio como deputado federal, ele foi meu líder, né, quando eu liderava a bancada do PSDB, ele foi presidente da Câmara Federal, quando foi presidente da Câmara, eu também já era deputado federal, e nunca teve nenhum problema, né, de administrativo, conversação de recurso, né, com o senador Aécio. Ele conhece o país e nós nordestinos podemos ficar tranquilos. Quem conhece Minas Gerais e quem acompanhou o desenvolvimento de Minas Gerais, né, vê realmente como é que se deve administrar o Estado. Minas Gerais está para o Aécio como o Ceará está para o Tasso, e o Tasso está para o Ceará. Quando o Aécio pegou Minas Gerais, estava quebrado Minas Gerais. Apesar de ser um país, a mesma coisa, servidor atrasado, o comércio todo quebrado, o governo não tinha credibilidade, e o Aécio transformou. Tanto é que, na reeleição dele, ele foi o governador que teve mais votos na reeleição. Foi igual o Roberto Pessoa em Maracanã na reeleição. O Roberto parece que teve 84%. Pronto, o Aécio teve 82% de votos. Então, o Aécio, quando foi reeleito governador, lá em Minas Gerais, teve 82%, quase igual ao Roberto Pessoa. Aí você diz, aí não porque você dá tanta certeza que para o Nordeste é importante. Em Minas Gerais tem uma área chamada semiárido. O que é a área semiárido do Minas Gerais? É uma área de 35% do território de Minas Gerais, as condições de clima, solo, é igual ao do Nordeste. Então o semiárido do Brasil, que é o Ceará, Piauí, Pernambuco, pegando um pedacinho do Maranhão, o Piauí, a Paraíba, a Bahia, tem 35% no mapa que é semiárido. Então ele sabe o que é o semiárido, ele sabe o que é uma região que precisa ter investimento na área hídrica para garantir água. Ele sabe o que é uma região que nem tudo que a gente planta naquela área, naquele terreno, vai produzir. Então ele tem um conhecimento, né, geopolítico do Nordeste, porque ele administrou 35% da área no seu estado, que é a semiárido. Então o semiárido brasileiro são esses estados do Nordeste e um pedaço de Minas Gerais. Né? Então essa história, vai acabar o Bolsa Família. Nessa região do semiárido de Minas Gerais tem muita gente de Bolsa Família. Tem muita gente que vive da agricultura familiar. Tem muita gente que precisa, né, realmente ter educação de qualidade. E o estado de Minas foi o estado onde teve o maior desenvolvimento na área de educação. Quer dizer, o maior número de escolas no Brasil que teve avaliação do IDEB, a prova de português e matemática com nota melhores, foi Minas Gerais. Então a gente precisa ter no Brasil um gestor que tem experiência de gestão de governador. Né? Eu faço o mesmo exemplo. Pegou-se a presidente Dilma, botou, né, como presidente da República. Ela foi prefeita alguma vez? Não foi. Foi deputada alguma vez? Não foi. Aí você pega, porque o Lula, né, teve todo aquele apoio geral, né, da população brasileira, né, bota um poste, aí vamos eleger esse poste. Não pode ser assim. Por isso que eu acredito na eleição do Roberto, porque ele foi prefeito, ele foi deputado, ele conhece.
Por isso que eu acredito na eleição do Aécio, né? Porque ele foi deputado, foi governador, quer dizer, tem essa capacidade e esse conhecimento para ser gestor. Hoje você entregar o Brasil, né, a uma pessoa para administrar o Brasil, não é tão fácil não. Hoje você pegar o estado do Ceará, para entregar uma pessoa para administrar o estado do Ceará, não é também tão fácil não. Então esse cenário que eu faço é um cenário de que a população tem que refletir. Aí fica a história, vai acabar a Bolsa Família, não sei o quê, vai subir imposto, vai subir... Nada disso, ele foi gestor lá no seu estado. A mesma coisa acontecendo aqui, com a eleição do Roberto, né? Ele sabe o que é a pessoa passar fome, ele sabe o que é a pessoa passar sede, ele sabe a vida do homem do campo, ele sabe a vida do empresário, né? Porque tem isso também, né? Ele sabe o que é que o empresário sofre quando não vem milho aqui para o Ceará para dar para o seu rebanho, certo? Quando não tem milho para a avicultura. Então existe todo esse cenário que a população tem que refletir na hora de representar, né, de votar e representar, de mandar para Brasília e mandar aqui para o Estado os seus representantes. Você vê, eu não faria, quando o Tasso foi eleito senador, eu fiquei com medo. Já para o Tasso no Senado não vai dar o estilo do Tasso nem aquele. E o Tasso foi um grande senador, né? Você vê que todo mundo vê lá em Brasília. Hoje a gente vê esses debates de economia na televisão e as pessoas citam o Tasso, né? Quem esperava que a deputada Fernanda fosse escolhida uma das melhores deputadas? Quando a Fernanda foi eleita, né, eu até ficava com dúvida, será que a Fernanda Pessoa vai, né, desenvolver seu trabalho, né, ali o dia a dia, cobrar, sugerir, apresentar projeto de lei, apresentar proposta, não sei o quê. E a gente vê hoje que a deputada Fernanda é uma pessoa que, né, já está na lista de quem vai ser reeleita, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Ela já apartou-se do Roberto. Foi aquela história filho de peixe, peixinho. Pronto, ela como diz assim, ela já apartou-se do Roberto. É um assunto aqui que eu estou complementando para mostrar à população que às vezes a gente vota numa pessoa, certo? Achando às vezes até que não tem essa capacidade de desenvolver aquele mandato, mas é de suma importância na hora de você votar, porque o voto é uma procuração de 4 anos. Com certeza. Você não pode daqui um mês, ei, me dá meu voto de volta. Se dá um cheque em branco para entregar. É um cheque em branco, certo? Então, como você disse, a Fernanda é filha de peixinho. Peixinho O firmo, né? Quer dizer, eu me recordo muito bem quando eu fui prefeito, o senhor Escamussa, quando eu era vice-prefeito, o senhor Escamussa era vereador, né? Cobrando as coisas ali para o Raçanaú, para o Cali, para Mucunã, para aquela região, né? Quando eu fui prefeito também, a dona Garcia foi vereadora, certo? Então o firmo, de dentro de casa, né, via todo o que era a necessidade, né, ele como vereador também exerceu o seu mandato, vendo toda a necessidade, por isso está sendo um bom prefeito. Então todo esse cenário político, a população tem que ter ciência de avaliar a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Muito bem, deputado. Nós agradecemos o seu tempo, a sua paciência e principalmente os seus esclarecimentos para os nossos internautas. E agora abrimos os microfones da TV Pitaguari para que o senhor faça suas considerações finais. Pode ficar à vontade conosco. Muito obrigado. Nós queremos parabenizar a paciência sua, do nosso Ari, que está aí atrás na câmera. O Ari tem que vir aqui para frente para o telespectador também saber quem é o Ari, né? E dizer que é de suma importância hoje as redes sociais. Muita importância hoje o trabalho que vocês fazem, da informação. Eu me recordo muito bem que meus primeiros mandatos, né, as pessoas diziam, doutor Raimundo, eu ouvi o senhor na Voz do Brasil, né, o novo, né, certo? Quer dizer, porque era um meio de comunicação, uma população tomava ciência das coisas que aconteciam em Brasília. E ainda hoje é bem... Ainda hoje a Voz do Brasil tem muita audiência. Mas mesmo assim, né, a TV Pitaguari, a ideia que vocês tiveram, a iniciativa que vocês tiveram, vai fazer com que aqueles, né, da região metropolitana, do nosso Brasil, tenham conhecimento. Para você ter uma ideia, nessa questão das redes sociais, né, ontem nós votamos, né, o piso salarial. Na quarta-feira, aliás. Quando eu cheguei na quinta-feira aqui, né, os meninos mostraram aqui um relatório das pessoas que compartilharam. Teve gente nos Estados Unidos, teve gente em Portugal, teve gente na Espanha,
teve 2 pessoas no Vietnã, quer dizer, eu não sei nem quem são essas pessoas no Vietnã, mas compartilharam, né, a votação do piso salarial. Por quê? Porque uma pessoa coloca, aí colocou para o outro colocou para o outro, aí tem um amigo lá no Vietnã, tem um amigo lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, essa matéria do agente comunitário de saúde, 105 mil pessoas, né, através aí do Facebook, que é uma coisa assim que a gente não consegue aferir. É a mesma coisa, quantas mil pessoas, né, vão aqui ouvir o programa, vão comentar, vão passar para outros, né, e fazer as críticas, fazer as sugestões. Eu não sou o dono da verdade. Tem pessoas que são favoráveis. O que eu disse são pessoas que não são favoráveis, certo? E essa contradição é que é importante. Nós vivemos um processo democrático. E eu, inclusive, né, nós estamos em discussão lá em Brasília de uma proposta que o PT apresentou de controlar a mídia. É difícil. Se controlar a mídia, nós não podíamos estar dialogando agora. Porque tinha que passar por alguém para ver se isso podia ser ecoar ou não. Nós votamos agora o Código da Internet, certo? E no Código da Internet, teve todo esse debate se as questões, né, digitais, se as questões da internet podiam ser livres. Se nós estamos em um processo democrático, a gente tem que ter a liberdade de se expressar, elogiar na hora certa, de criticar na hora certa, de apresentar propostas na hora certa. Nós não podemos viver numa situação ditatorial. O Brasil não comporta mais. O nível, né, de conhecimento da população através das redes sociais é de suma importância. E a TV Pitaguari tem toda essa capilaridade. Você vê que por poucos meses, né, de que foi oficializada a instalação da TV Pitaguari, quantas pessoas, quantas milhares de pessoas, né, não já assistiram, não já comentaram, porque você assiste esse programa, né? Aí automaticamente, às vezes vai lá na bodega tomar uma pingazinha e comenta. Aí às vezes vai no ônibus, vai no metrô, vai no seu carro, né? Aí comenta com o seu amigo, com a sua amiga. Uma pessoa que não viu vai acessar, né, a TV para poder assistir, para poder comentar. Então isso é de suma importância para o fortalecimento do processo democrático brasileiro. Então nós queremos aqui parabenizar todos que fazem a TV Pitaguari, dizer que é de suma importância nós termos esse debate e aí encarecidamente pedir à população de Maracanaú, da região metropolitana, para refletir dessa corresponsabilidade que nós temos no destino da nossa cidade, do destino do nosso estado, do destino da nossa União. A gente tem a prerrogativa de escolher os nossos representantes. Quem vai ser o meu deputado, a minha deputada estadual? Quem vai ser o meu deputado federal, o meu deputado federal? Quem vai ser o meu senador? Quem vai ser o meu governador? Quem vai ser o presidente da República? Né? No processo democrático, em quase 4 anos, nós somos chamados, né, à urna, à eleição, para a gente definir. E é uma responsabilidade grande. Os jovens têm que ter toda uma responsabilidade pelo seu município, pelo seu estado. Eu vejo muito, eu tenho um filho que é o Pedro, e ele tem um projeto chamado aqui Projeto Inovar, né, o Pedro Vitor Matos. Ele criou uma rede social também dos amigos e das amigas, né, que vem trabalhando essa questão das inovações, né, as propostas de inovação. O que é que essa juventude de 16, 17, 18, 19, 20 anos, qual o futuro que eles têm? O que é que nós vamos trabalhar? O que é que eles desejam? Né? Essa juventude deseja algumas coisas que a gente precisa tomar ciência. Qual tipo de educação, qual tipo de capacitação? Você vê que aqui na região metropolitana, a partir do Porto Pecém, está lá uma indústria que é da siderúrgica, né? Nós estamos com mais de 400 coreanos vindo da Coreia para cá, porque nós não temos mão de obra qualificada. Por isso que a ideia, lá no Maracanaú, de ter um Instituto Federal de Educação, nós conseguimos agora um Instituto Federal de Educação também para Maranguape, para fortalecer essa juventude. E a juventude tem que participar do processo político, porque mais dias, menos dias, eles estarão no nosso lugar. Né? Mais dias, menos dias, tem as vagas de deputado estadual, tem a vaga de prefeito, a vaga de vereador, de senador, de governador. Quer dizer, esses jovens precisam se preparar politicamente para o debate.
Então, muitos jovens, não quero participar de reunião política, não sei o quê, as meninas também. Então, eu faço aqui essa conclamação para que os jovens, né, participem das análises políticas, participem, né, da questão, da definição do processo eleitoral, a fim de nós termos cada vez mais um Brasil decente, um Brasil mais justo. Parabéns a vocês. Muito obrigado, deputado. E finalizando e reforçando aqui a linha de pensamento do deputado em relação à participação dos jovens na política, gostaria de finalizar com uma frase que é dita aí comumente. Se você não participe sob pena dos outros terem que decidir por você. Então, se você não participa, quem vai decidir por você é os outros. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. Muito obrigado. Muito bem. Excelente, rapaz.